Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje tem review e de um dos smartphones mais recentes aí da Motorola, o Moto E5, que traz como destaque essa tela enorme aí de 5,7 polegadas com proporção 18:9, bateria de 4.000 mAh e Android 8.0 Oreo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo aí relacionado ao Moto E5. Então por isso eu já vou pedindo que você deixe o like no vídeo e se você não é inscrito no canal do Brazilian Geeks, inscreva-se e torne-se Big Geek, você também. Fica agora com a análise do Moto E5. O Moto E5 é o smartphone de baixo custo da Motorola. E nessa geração ele continua se destacando pela bateria, são enormes 4.000 mAh que garante até um dia e meio longe da tomada. Além disso, ele vem aí com sensores digitais posicionado aqui na parte traseira, juntamente com o logo, e também vem com uma tela com proporção 18:9, uma tela de 5,7 polegadas com uma qualidade muito boa, e que trouxe avanços tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Ele está com Android 8.0 Oreo, uma interface bastante atualizada e com pouquíssimas personalizações, algo que a gente já está acostumado nos smartphones da Motorola. Esse aparelho traz uma tela LCD com painel IPS de 5,7 polegadas e com resolução HD+, 1440 por 720 pixels e proporção de 18:9. Na prática, isso significa que essa tela é mais esticada. Apesar de ter diminuído de tamanho, as bordas continuam presentes. E é curioso ver que a Motorola preferiu manter o seu logo aqui na parte frontal do que os sensores digitais. Apesar da mudança, eu gostei bastante, achei que ficou bem legal os sensores digitais posicionados junto com o logo. E, inclusive, ele é bastante rápido para desbloquear. Leva menos de um segundo, olha, basta colocar o dedo aqui e você já consegue desbloquear a tela do Moto E5. Logo acima do logo está a câmera principal, que tem 13 megapixels, abertura de 2.0 e que consegue filmar em até Full HD. Embaixo temos o flash de LED. A câmera frontal tem 5 megapixels, abertura de 2.2 e também consegue filmar em até Full HD. E para auxiliar a câmera frontal em ambientes com pouca luz, também temos aqui o flash de LED. O alto-falante usado para as ligações também funciona como saída de som externo. Apesar da bateria de 4.000 mAh, esse aparelho não é muito grosso. Ele tem apenas 9 mm de espessura e pesa 174 gramas. Aqui temos a bandeja com acesso a 3 slots. É possível colocar simultaneamente no Moto E5 2 chips e também um cartão de memória. E a tampa traseira não é removível. Ela parece até ser feita em metal, é muito bonita. Porém, infelizmente, ela é feita em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas do aparelho. E aqui na outra lateral temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. Na parte inferior está a entrada micro USB e também o microfone principal. Infelizmente, o Moto E5 não traz a conexão USB tipo C. Já aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido e também um segundo microfone. Apesar do acabamento ser bem simples, é um aparelho bonito, que lembra bastante aí outros smartphones da Motorola. Inclusive o vidro frontal tem as bordas arredondadas. Também curti esse formato de tela 18:9, que mesmo com 5,7 polegadas não acrescenta muito tamanho no aparelho. Ele continua com uma pegada muito boa, apesar da tela ter ficado bastante esticada. O Moto E5 traz o Android 8.0 Oreo e como a gente já está acostumado nos aparelhos da Motorola, a interface tem pouquíssimas personalizações e está muito próxima do Android puro. Aqui nesse aparelho especificamente, as personalizações são mínimas, bem menores do que na família Moto G6, por exemplo. Ele não tem as ativações por gestos para você ligar a câmera ou ativar e desativar o flash. Porém é possível abrir a câmera mesmo com o aparelho bloqueado, dando 2 toques aqui no botão liga-desliga. Ele vai e abre o aplicativo de câmera automaticamente, mas leva um pouquinho de tempo para poder abrir, conforme vocês viram aqui. Ele também conta com uma autotela que exibe data, horas, notificações e quantidade de bateria, mesmo com a tela desligada. Apesar de menos recursos, ele ainda traz a opção de você tirar um screenshot segurando com 3 dedos aqui na tela, dá também para você diminuir o tamanho da tela deslizando do centro para a borda, silenciar ligações virando o aparelho para baixo. Tudo isso é possível você configurar aqui no aplicativo Moto. Olha, ele te dá as opções de recursos para você habilitar, apesar de serem menos aí do que os da família Moto G6. O Moto E5 conta com apenas 16 GB de armazenamento interno, o que é muito pouco aí para os padrões atuais. Felizmente, ele traz um slot dedicado para o cartão de memória e você pode usar o cartão juntamente com 2 chips, o que é muito bom. E o bacana é que dá para você configurar o cartão de memória como memória interna, ou seja, ele pode ser reconhecido como se fosse a memória do próprio sistema. Para isso, basta você inserir o cartão de memória e selecionar essa opção Formatar como interno. Nesse caso, ele vai apagar todos os dados do cartão, é bom ficar atento a isso,
e faz um preparo para que o cartão de memória seja usado como se fosse a memória do aparelho. Então, num exemplo, se você acrescentar um cartão de 32 GB, você pode ter um total de 48 GB de espaço de armazenamento interno. Realmente fica muito bom. O único conselho é que você use um cartão com uma boa velocidade, de preferência a classe 10 ou mais, para que você não prejudique a performance do aparelho. E falando sobre performance, o Moto E5 veio equipado com o chipset Snapdragon 425 da Qualcomm. São 4 núcleos da série ARM Cortex A53, rodando até 1,4 GHz, e a GPU é Adreno 308. Esse aparelho conta também com 2 GB de memória RAM, além dos 16 GB de armazenamento interno. E o que podemos esperar em matéria de desempenho no Moto E5? Ele vai conseguir rodar bem os aplicativos e o sistema, tanto que vocês viram aí que a interface dele está rodando muito bem. E ele é capaz também de rodar os jogos, até mesmo os mais pesados, porém com nível de detalhes no mínimo. Em algumas situações você vai ter uma queda brusca de fluidez. O game vai rodar, mas o jogo não vai se comportar de uma forma tão fluida como vemos em aparelhos com chipset octa-core, como o Moto G6 Play, por exemplo. Então você vai conseguir jogar, mas os gráficos estarão sempre no mínimo e alguns games irão apresentar problemas de lentidão. Vai conseguir jogar, mas vai perceber que a performance poderia ser melhor. Agora, se teve uma coisa que eu gostei muito no Moto E5, é a sua bateria. Os 4.000 mAh foram suficientes para aguentar um dia e meio de uso longe da tomada. Mesmo com essa tela enorme de 5,7 polegadas, a gente consegue usar o aparelho o dia inteiro sem se preocupar com a bateria, o que é muito bom. O que me leva a pensar que o Moto E5 Plus, que traz um hardware parecido com o Moto E5, mas uma bateria ainda maior de 5.000 mAh, deve chegar até próximo aí dos 2 dias longe da tomada. Então bateria não é problema para esse aparelho. Quanto à câmera traseira, o sensor de 13 megapixels até que surpreendeu. Mesmo ele não tendo os mesmos recursos da linha Moto G6, ele se saiu muito bem, consegue filmar em Full HD e até que fez fotos muito boas para sua faixa de preço. Fiquei realmente surpreso com o resultado, bastante superior ao Moto E4, a sua geração anterior. A câmera conta com modo HDR, é possível você tocar na tela para ajustar o foco e também a exposição. Ele conta com flash tanto para a câmera traseira quanto para a câmera frontal e ele pode ser utilizado tanto para fotos quanto para vídeos. Ele também conta com modo manual para fotos bastante completo, é possível ajustar até a velocidade do obturador. Infelizmente você não pode utilizar esse modo para vídeos. A interface também é bastante simples, não tem muitos modos de foto. Basicamente, temos aqui o câmera lenta e o modo panorama. Já a câmera frontal tem 5 megapixels, abertura de 2.2 e a princípio a gente não pode esperar muito dela, mas até que ela se saiu bem para fotos também. Inclusive ela conta com flash para te ajudar em fotos e vídeos em ambientes com pouca iluminação e até que ela se saiu muito bem em relação às fotos, conseguindo aí resultados muito bons. Confesso que fiquei surpreso também, esperava que o Moto E5 tivesse um resultado pior para fotos e para vídeos, mas a câmera frontal se saiu muito bem para fotos. Já para vídeos, aí sim ela deixou um pouquinho a desejar, afinal de contas é uma lente bastante simples e gerou bastante ruído em ambientes com pouca iluminação, mesmo utilizando o flash. A câmera traseira se saiu muito bem para fotos e vídeos em ambientes com bastante luz, o resultado foi muito bom para sua faixa de preço, e em ambientes com pouca iluminação também tivemos bons resultados aí para fotos. Só em vídeos que realmente a câmera traseira deixou a desejar em ambientes com baixa luminosidade. Mas no geral, essa câmera me surpreendeu. O resultado foi bem melhor do que a geração passada, o Moto E4. O que eu mais gostei do Moto E5 foi a sua evolução em relação à geração passada, ao Moto E4. Principalmente na questão da câmera. Tanto o sensor traseiro quanto o sensor frontal ficaram bem melhores nessa geração. Os dois conseguem filmar em até Full HD. Na geração passada o traseiro filmava em HD e o frontal filmava em SD, em baixa resolução, para vocês terem ideia. E a qualidade das fotos e dos vídeos também estão muito bons em ambientes com bastante luz. Em ambientes com pouca iluminação, a câmera frontal acaba falhando um pouquinho aí nas fotos e nos vídeos, e o sensor traseiro ele deixa um pouquinho a desejar também nos vídeos, mas para sua faixa de preço está bom. É um aparelho com construção simples, mas ele tá legal, tá bonito, né? Até parece alumínio aqui, tem muita gente que confunde a tampa traseira do Moto E5 com o metal. E ele já vem também com o Android atualizado, a versão 8.0 do Oreo, é uma interface quase pura, tem poucas personalizações, então os aplicativos estão rodando muito bem. Não é um aparelho muito indicado para jogos, já que o processador dele é bastante simples, é um quad-core, o Snapdragon 425, e dependendo do jogo você vai ter problemas aí com a performance, ele vai ficar um pouquinho lento, né? Vai ter uma queda na fluidez. Então se você curte games, é melhor você pegar um outro aparelho, como o Moto G6 Play, que já tem uma performance bem melhor, principalmente em questão de jogos. E aí está o problema maior do Moto E5. É a sua proximidade de preço em relação ao Moto E5 Plus e ao Moto G6 Play.
O Moto E5 Plus custa R$50 a mais e ele traz uma bateria com 1000 mAh a mais, são 5000 mAh contra os 4000 aqui do Moto E5. Ele também já vem com capinha na caixa, com uma tela um pouquinho maior, são 6 polegadas. Então na prática eu acho que compensa mais você pegar o Moto E5 Plus do que o Moto E5 tradicional. E temos também o Moto G6 Play, que custa R$150 a mais do que o Moto E5 e por essa diferença traz aí o carregador turbo, traz uma CPU octa-core, traz o dobro de armazenamento. Então acredito que por R$150 a mais você tem muito mais no Moto G6 Play. Ele também já traz a capinha junto, algo que você vai ter que comprar aqui no Moto E5. Então o grande problema do Moto E5 é essa proximidade de preço com o Moto E5 Plus e também com o Moto G6 Play. Acredito que se o preço dele cair, hoje ele custa por volta de R$900, se ele passar a custar aí uns 800, R$750, aí acredito que ele possa ser uma opção bem mais interessante. Hoje, aconselho vocês a juntarem mais R$50 e ficar com o Moto E5 Plus ou mais R$150 e ficar com o Moto G6 Play. Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui e não esquece o seu like no vídeo e se você não é inscrito, se inscreva e torne-se o Begeek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!